Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 151º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Samuel, capítulo 17, dos versículos 1 a 54, livro de Salmo, capítulo 90, e o livro de Mateus, capítulo 25, dos versículos 1 a 30. Um lembrete rápido. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, dedicar tempo a um devocional e orar junto conosco. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas, mas elas só serão concretizadas se, de fato e de verdade e de coração, você acreditar. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Elas não falham. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra vocês. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás está aí para não roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, esta agora que está sendo semeada para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para vocês. Precisamos usar todos os recursos que a Bíblia nos concede. Ali dentro tem a palavra de Deus. Precisamos também incentivar outras pessoas a lerem a Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Portanto, dedique o seu tempo, o valoroso tempo, para as Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Samuel, capítulo 17, dos versículos 1 a 54. Davi e Golias. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca em Éfes-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: "Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão." E o filisteu continuou: "Hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo." Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço, só os 3 mais velhos seguiram Saul.
Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos, no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e, aos gritos, chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si,
Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: venha aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Amém. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 17, dos versículos 1 a 54. Exposição bíblica dos versículos 4 a 7. A descrição é de que Golias tinha 2,9 metros de altura, usava uma couraça de escamas que pesava 60 quilos e carregava uma lança que pesava 7 quilos. De fato, ele era um oponente assustador. Compreendendo o versículo 26, a resposta de Davi ao discurso arrogante de Golias foi de total repulsa. Quem era aquele filisteu incircunciso para blasfemar o nome do Deus de Israel? Lembre-se de que Davi era muito jovem para servir no exército, mas estava agindo como se ninguém no acampamento que tinha fé no Senhor pudesse desafiar Golias e derrotá-lo. Compreendendo o versículo 28, sempre que você der um passo de fé para lutar contra o inimigo, alguém estará por perto para tentar desanimá-lo. Muitas vezes, alguém de sua casa. Davi não permitiu que as palavras duras de Eliabe o desanimassem, pois ele sabia que Deus poderia ajudá-lo a derrotar o gigante. Compreendendo o versículo 38, Davi conhecia o poder de Deus e sabia que o Senhor poderia transformar sua fraqueza em força. O próprio Saul não sabia nada sobre esse maravilhoso poder de Deus, de modo que aconselhou Davi a usar sua armadura. O rei não tinha fé para crer que o Senhor poderia fazer algo novo,
Por isso, sugeriu o método de combate antigo e consagrado pelo tempo. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Samuel, capítulo 17, dos versículos 1 a 54. Trago o versículo 50. Deus quer usar seu povo para engrandecer seu nome a todas as nações da terra. A arma que Davi usou, uma atiradeira, era instrumento de pastor, quase um brinquedo de criança. Contudo, o Senhor a usou para derrotar o gigante e afugentar o exército filisteu. Deus não precisa de espada e lança e pode libertar seu povo à sua maneira, inclusive por meio do mais humilde dos recursos. Não é de admirar que Davi e Jonatas tenham se tornado amigos leais, pois ambos tinham fé em um Deus poderoso e queriam lutar as batalhas do Senhor para glorificá-lo. Conforme 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 6 e Salmos 33, dos versículos 16 a 22 e 44, dos versículos 6 a 8. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 90. A eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 90, versículo 1. Este é o salmo mais antigo no Saltério e foi escrito por Moisés, o homem de Deus, conforme Josué 14, versículo 6 e Esdras, capítulo 3, versículo 2. Trata-se de temas que começaram com a queda de nossos primeiros pais e continuarão a ser importantes e complicados até o retorno do nosso Salvador. Temas que envolvem um Deus eterno e seres humanos frágeis, um Deus santo e homem pecador, a vida e a morte e o sentido da vida em um mundo confuso e difícil. Compreendendo o versículo 2, Moisés dirige-se a Deus como Elohim, o Deus de poder e Criador. Ele descreveu Deus tendo formado os montes, versículo 2, Jó 15, versículo 7, capítulo 38, versículo 8, versículos 28 e 29, e a terra,
Para as pessoas no mundo antigo, os montes simbolizavam aquilo que era duradouro e confiável, e, para os judeus, os montes falavam do Deus eterno de Israel, conforme Salmos 93, versículos 1 e 2. Exposição bíblica dos versículos 3 a 12. Moisés foi educado em todo o conhecimento dos egípcios, mas as lições que ele aprendeu andando com Deus foram muito mais importantes. Quanto mais velho ficamos, mais compreendemos que a vida é breve e passa muito rapidamente, mas o Senhor habita na eternidade. Isaías 57, versículo 15. E não está limitado pelo tempo. Ele pode, por muitos anos de experiência e de trabalho na vida de uma pessoa, ou fazer os séculos passarem como os dias da semana. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Comparada com a eternidade, até uma vida longa é como o dia de ontem quando passa, ou como a troca da guarda enquanto estamos dormindo, uma vigília de 4 horas. Somente Deus é eterno. Nós, seres humanos, somos como objetos subitamente varridos por uma enchente repentina e violenta, ou como a grama que vem e vai. Exposição bíblica dos versículos 7 a 11. Aqui Moisés refletiu na triste experiência de Israel em Cades Barneia, conforme Números 13 e 14, quando a nação se recusou a obedecer a Deus e a entrar na terra prometida. Essa decisão imprudente levou a 4 décadas de provações e sofrimentos no deserto, até que a geração mais velha, exceto Josué e Calebe, morreu. Deus é tardio em irar-se, conforme Êxodo 34, versículo 6, mas as repetidas queixas e rebeliões de seu povo provaram até sua longanimidade. Compreendendo o versículo 12, o pecado faz a raça humana pagar caro, e não vemos mais longevidade como a registrada em Gênesis 5. Não gostamos de pensar na ira de Deus, mas todo obituário no jornal é um lembrete de que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6, versículo 3. Terminamos nosso ano e ficamos admirados quando vemos que tudo passou tão rápido. Então, agora é hora de pedir a Deus sabedoria para que nos tornemos melhores alunos e administradores de nosso tempo e das oportunidades que temos. Deuteronômio 32, versículo 29. Contamos nossos anos, não nossos dias, mas todos temos de viver um dia de cada vez, e não sabemos quantos dias nos restam. Uma vida bem-sucedida é feita de dias bem-sucedidos que honram o Senhor. Exposição bíblica dos versículos 13 a 17. Deus nos disciplina se não aprendermos nossas lições e nos submetermos à sua vontade. Mas a história não é tão simples assim. Apesar da atmosfera sombria em torno deste salmo, a ênfase está na vida e não na morte. As experiências da vida, do passado e do presente preparam-nos para o futuro, e toda a vida nos prepara para a eternidade. Quando comparamos os versículos 13 a 17 com os versículos 7 a 12, podemos ver a diferença. Esta oração final enfatiza a compaixão e o amor de Deus, seu desejo de dar-nos alegria e satisfação até em meio aos problemas da vida, e sua capacidade de fazer a vida valer a pena para a eternidade. É provável que, às vezes, Moisés tenha achado que seu trabalho era inútil, temporário e não valia a pena. Muitas vezes o povo partiu seu coração e entristeceu seu espírito. Ele se sacrificou para servir a Israel e o povo raramente foi agradecido. Mas nenhuma obra feita para o Senhor ficará sem recompensa, e aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Conforme 1 João capítulo 2, versículo 7. Até um copo de água fria dado em nome de Jesus receberá a sua recompensa, conforme Mateus 10, versículos 42, capítulo 25, versículos 31 a 46. O favor do Senhor não nos abandona na velhice, em tempos de aflição ou quando chegamos a morrer,
as bênçãos de nossa obra e testemunho irão continuar? Em Salmos 90, versículo 13, Moisés falou com Deus como o Senhor, o Deus da aliança, que nunca quebrará suas promessas. E esse é o mesmo Senhor a quem amamos, adoramos e servimos. Exposição bíblica dos versículos 13 a 14. O maná manteve a vida do povo judeu por quase 40 anos, mas Jesus dá a vida a todos que o recebem como Salvador por toda a eternidade. Quando começamos o dia com o Senhor e nos alimentamos de sua palavra, conforme Deuteronômio 8, versículo 3 e Mateus 4, versículo 4, então andamos com Ele ao longo do dia e desfrutamos de sua bênção. O alimento da palavra nos permite ser peregrinos fiéis e ótimos discípulos. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 90, destacando o versículo 17. A vida é breve, por isso Moisés orou: ensina-nos, conforme versículo 12. A vida também é difícil, por isso ele suplicou: satisfaze-nos, versículo 14. Sua obra, às vezes, parecia inútil, e é por isso que aqui ele orou 2 vezes. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Deus respondeu às orações de Moisés e responderá às nossas. O futuro é seu amigo quando Jesus é seu Salvador e Senhor. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 30. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao encontro dele! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade, eu lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel.
Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 25, dos versículos 1 a 30. Exposição bíblica dos versículos 1 a 13. O casamento naquela época tinha 2 partes. Primeiro, o noivo saía de sua casa com os amigos para exigir a noiva aos pais dela. Em seguida, a noiva e o noivo voltavam para a casa dele para a festa de casamento. O significado do ato é que o noivo já havia reivindicado sua noiva e agora estava voltando para casa. No entanto, não devemos impor a imagem da igreja como uma noiva distante, porque grande parte desta verdade só foi revelada no ministério de Paulo, conforme Efésios 5, versículos 22 a 27. A igreja sabe, há 2000 anos, que Jesus voltará. Mas muitos cristãos se tornaram apáticos e sonolentos. Eles não se empolgam mais com a iminente vinda do Senhor. Consequentemente, dá-se um testemunho pouco eficaz de que Cristo está voltando. Exposição bíblica dos versículos 7 a 12. As virgens que tinham óleo puderam acender sua candeia e mantê-las bem acesas. Assim, elas entraram na festa de casamento, ao contrário das tolas que não tinham óleo. Isso sugere que nem todo cristão professo entrará no céu, pois alguns realmente não creem em Jesus Cristo com sinceridade. Não se pode ter a verdadeira salvação sem o Espírito do Senhor e a palavra de Deus. Exposição bíblica dos versículos 14 a 30. Os talentos representam oportunidades para usarmos nossas habilidades. Se 5 talentos fossem dados a uma pessoa incapaz de administrá-los, ela seria aniquilada pela grande responsabilidade depositada sobre ela. Contudo, se apenas um talento fosse dado a alguém com grande capacidade, essa pessoa se sentiria desonrada e humilhada. A lição é clara. Deus outorga trabalhos e oportunidades de acordo com a capacidade de quem os recebe. Estamos vivendo no período de tempo descrito entre Mateus 25, versículo 18 e versículo 19. Foram-nos dados ministérios de acordo com as habilidades e os dons que o Senhor nos concedeu. Nosso grande privilégio é servir ao Senhor e multiplicar seus bens. Compreendendo o versículo 21, cada um dos 2 servos que aplicaram o dinheiro recebeu o mesmo elogio, conforme versículos 21 e 23. Não foi a parte, mas a proporção que fez a diferença. Eles começaram como servos, mas seu senhor os promoveu a governantes, embora foram fiéis com algumas coisas. Por isso o proprietário lhes confiou muitas outras. Eles trabalharam e labutaram e depois participaram da alegria. Sua fidelidade deu a cada um deles a capacidade de receber um maior serviço e responsabilidade. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 25, dos versículos 1 a 30. Trago o versículo 25. Talvez o servo que recebeu um talento pensasse que sua parte não era, de fato, muito importante. Essa pessoa não tinha 5 talentos, nem mesmo 2. Por que então se preocupar com 1? Porque o servo havia sido designado como administrador pelo Senhor. Não fossem as pessoas com um só talento em nosso mundo, muito pouco teria sido feito.
O único talento do servo poderia ter se transformado em 2 e trazido glória ao Senhor. As palavras de hoje foram semeadas para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.